A história e a filosofia de Sócrates. Reflexões inspiradas em Mário Sérgio Cortella. A sabedoria que não se cala. Sócrates não deixou livros. Não fundou escolas com placas douradas nem templos com seu nome. Mas fundou algo muito mais importante: uma forma de pensar. Com uma vida marcada por perguntas e diálogos, ele se tornou um símbolo eterno da filosofia. Sua famosa frase "só sei que nada sei" não é um gesto de ignorância, mas de humildade intelectual. É o convite à busca, à inquietação, à reflexão constante. E é justamente esse espírito que inspira o filósofo contemporâneo Mário Sérgio Cortella, que, como Sócrates, convida seus ouvintes a pensar antes de julgar, duvidar antes de aceitar e refletir antes de agir. Este vídeo traz 5 reflexões profundas que conectam a vida e a sabedoria de Sócrates com o pensamento provocador de Cortella, mostrando como a filosofia antiga ainda tem muito a ensinar à vida moderna. Conhece-te a ti mesmo, o princípio da consciência. A inscrição do Templo de Delfos, repetida por Sócrates em diversos momentos de sua vida, resume um dos maiores desafios da humanidade: conhecer-se. Para Sócrates, a verdadeira sabedoria começava com a consciência de si, das próprias limitações e potencialidades. Mário Sérgio Cortella resgata esse princípio em suas palestras ao questionar: você está onde gostaria de estar? Faz o que gostaria de fazer? Conhecer-se é também ter coragem de encarar as próprias contradições, de questionar hábitos automáticos e crenças herdadas. Sócrates acreditava que ninguém faz o mal de forma consciente, as más ações nascem da ignorância de si mesmo. Cortella reforça: a ignorância é uma escuridão que se combate com reflexão, não com julgamento. Conhecer-se é um processo doloroso, mas libertador. É olhar no espelho da alma e enxergar o que precisa ser mudado, ajustado, amadurecido. Tanto Sócrates quanto Cortella não ensinam respostas prontas, mas incentivam perguntas que libertam. O diálogo como caminho para a verdade. Sócrates era um mestre do diálogo. Não pregava verdades absolutas nem se colocava como dono do saber. Pelo contrário, usava perguntas para ajudar o outro a pensar. Esse método, conhecido como maiêutica, fazia com que o conhecimento nascesse de dentro do interlocutor. Cortella utiliza essa mesma abordagem socrática em suas reflexões. Ele não entrega respostas mastigadas. Ele provoca. Ele instiga. Ele incomoda. Ele faz pensar. E ao pensar, o outro aprende por si mesmo. Na sociedade atual, marcada por polarizações e verdades gritadas, a lição de Sócrates é mais necessária do que nunca. O diálogo não é sobre vencer debates, mas sobre abrir espaço para novas ideias. Cortella lembra: ouvir o outro não é ceder, é crescer. A vida exige escuta. Exige empatia. Exige espaço para dúvida. Tanto na Atenas de Sócrates quanto no Brasil de Cortella, o diálogo segue sendo uma ferramenta de evolução pessoal e social. Ética, a base da verdadeira sabedoria. Sócrates foi condenado à morte por corromper a juventude e não acreditar nos deuses da cidade. Mas sua verdadeira condenação foi ter desafiado o comodismo intelectual e moral dos poderosos. Ele viveu de forma ética até o fim, recusando fugir da pena que lhe foi imposta injustamente. Cortella também defende que ética não é fazer o bem apenas quando convém, mas ter coerência entre discurso e prática. Assim como Sócrates, ele desafia o senso comum, mostrando que viver eticamente é um ato de coragem. Na filosofia socrática, a ética nasce da razão. Quem pensa bem, age bem. Para Cortella, pensar eticamente é perguntar: isso que estou fazendo é justo? É bom para mim e para os outros? É sustentável a longo prazo? A lição aqui é clara: sabedoria sem ética vira arrogância. Conhecimento sem responsabilidade se transforma em tirania. Só é verdadeiramente sábio quem é também ético. A morte como extensão da vida pensada. Sócrates morreu como viveu, com serenidade, coerência e coragem.
Ao receber a sentença de morte, aceitou-a com dignidade, pois sabia que viver sem princípios seria pior que morrer com eles. Cortella, em muitos de seus discursos, pergunta: qual é o seu legado? O que dirão de você quando você não estiver mais aqui? Ele nos convida a viver de maneira que a nossa ausência faça falta. A morte de Sócrates não foi um fim, mas um testemunho. Um grito silencioso de resistência contra a mediocridade moral e intelectual. E esse grito ainda ecoa, mais de 2 milênios depois. A filosofia nos lembra que a morte não deve ser temida, mas compreendida. A vida ganha valor quando é pensada com profundidade, e Cortella reforça isso. Não tenha medo da morte, tenha medo de uma vida desperdiçada. A missão de fazer pensar, um legado que atravessa os séculos. Sócrates não deixou livros. Deixou discípulos. Pensadores. Curiosos. Deixou um chamado reflexão que inspirou Platão, Aristóteles, e séculos depois também Mário Sérgio Cortella. Cortella é, em muitos sentidos, um Sócrates contemporâneo. Não porque copie suas ideias, mas porque continua a missão de fazer pensar. Seja numa universidade, num auditório ou num vídeo de poucos minutos, sua mensagem é a mesma: reflita. A missão de Sócrates vive em cada pessoa que escolhe não viver no automático. Em cada um que prefere a dúvida à arrogância. Em cada um que planta ideias ao invés de certezas absolutas. Como diz Cortella, viver sem pensar é como viajar sem mapa. Você até pode chegar em algum lugar, mas não saberá por quê, nem como, nem se era onde você queria mesmo estar. Pensar é o maior ato de liberdade que existe. O pensar como ato de liberdade e coragem. Sócrates nos ensinou a arte de pensar. Cortella nos ensina a arte de aplicar esse pensamento na vida cotidiana. Ambos nos convidam à liberdade, à consciência e à responsabilidade. A vida é breve, mas pode ser profunda. Sócrates viveu poucos anos, mas sua sabedoria ainda transforma o mundo. Cortella, inspirado por esse legado, continua a semear reflexão, ética e coragem. E você? Vai viver no automático ou aceitar o convite para viver com lucidez, ética e presença? A filosofia não é distante, ela começa quando você escolhe pensar. Gostou? Inscreva-se. Curte. Compartilhe.